Então, boa noite a todos. Mais uma quarta-feira, mais um Momento Abrate. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre arredondamentos. No Momento Abrate não tem como falar sobre de todos os arredondamentos que a gente tem dentro do nosso livro de regras. Então, a gente vai começar com um dos arredondamentos. E depois tem a sequência da série, dependendo do que for surgindo, né, nas semanas do nosso grupo lá da Abrate. Então, o primeiro arredondamento que a gente vai tratar é em relação à medição da velocidade do vento, que até foi tocado um pouquinho em relação a isso na segunda sessão da Sul-Americana, na preparação, né, dos árbitros que vão estar fazendo o exame 2025 para bronze. E quando a gente vai entender um pouquinho do porquê que existe essa regra, do porquê que o arredondamento é para mais ou para menos, a gente precisa entender o que significa o vento contra o corpo do atleta, né? Então, se o vento vem pelas costas do atleta, significa que esse vento ele está ajudando o atleta a executar o movimento. Então, aqui é um exemplo de um salto, uma foto muito interessante, inclusive, né? Então, se a gente pegar essa flecha azul, a gente está vendo que o vento está empurrando o atleta. Se está empurrando, está ajudando, então o sinal do vento vai ser um sinal positivo. Agora, se o vento vem contra o corpo do atleta, significa que ele está segurando o atleta de alguma forma. Então, esse vento contrário ao corpo do atleta, ele é negativo. E não teria sentido, por exemplo, a gente ter provas com medição do vento que fossem de 300 metros ou acima, porque nos 300 metros a gente vai ter uma reta que seja com vento a favor e uma reta com o vento contra, né? Então, por conta disso, a gente só tem a medição da velocidade do vento até os 200 metros. E a gente não mede a velocidade do vento nos 200 metros na curva. Na verdade, a gente só vai olhar a reta. Por isso que, quando a gente está falando da velocidade do vento, do anemômetro, a gente vai acionar quando o líder da prova entra na reta. E aí a gente vai estar aferindo o vento, né? Quanto que o vento está num período de 10 segundos. Porque quando a gente está falando de provas rasas, a gente fica durante 10 segundos contando o anemômetro e nesses 10 segundos ele vai medindo a velocidade do vento, que depois vai dar em metros por segundo. Quando a gente tem barreiras, veja, um atleta ele leva menos tempo para se deslocar uma reta quando não tem barreiras do que quando tem barreiras. Então, os 100 e o 200, que são provas rasas, a gente vai aferir o vento por 10 segundos. E quando tem as barreiras, que são os 100 e os 110, a gente vai colocar a programação do anemômetro para medir o vento durante 13 segundos. E aqui no distância, ele não chega a correr uma reta de 100 metros, né? O nosso corredor tem de 45, um pouco mais, dependendo dos corredores de saltos que a gente tem, e a gente vai estar vendo logo em seguida quando que a gente vai acionar o anemômetro, mas a gente vai estar aferindo durante 5 segundos o anemômetro para os saltos horizontais. E aí, a regra técnica 17.3 coloca que o anemômetro ele deve ser lido em metros por segundo. Veja, ele fala em metros por segundo, mas arredondado para o decímetro superior. Como eu sempre falo para vocês, eu sou péssima em matemática. Então, é sempre bom a gente retornar um pouquinho para entender o que significa cada uma dessas palavras, né? Decímetro, metro, centímetro, milímetro, porque quando a gente fala de arredondamento, a gente precisa entender quando que eu tenho um número inteiro, quando que eu tenho lá alguma coisa depois da vírgula. Então, aqui, o metro é uma unidade inteira. O decímetro é quando eu tenho uma vírgula ou um ponto, dependendo do país, né? Cada um usa um sinal e nós usamos a vírgula no Brasil, é uma casinha depois da vírgula. Quando a gente fala em centímetros, a gente vai usar duas casas depois da vírgula. E quando a gente fala em milímetros, são três casas depois da vírgula. Então, se a gente pensar nesse formato de uma forma mais simples, quando a gente for explicar o arredondamento, fica mais tranquilo também da gente fazer esse entendimento. Então, vejam,
que a regra está dizendo que o anemômetro é lido em metros por segundo, mas arredondado para o decímetro superior, e a gente já vai dar continuidade dessa frase, a gente só fez uma pausa aqui para entender o decímetro, significa que eu tenho uma ou duas casas antes da vírgula, eu nunca vi ter 10 metros, digamos 10 metros por segundo a velocidade do vento, normalmente lá é 2, alguma coisa, 3, alguma coisa, né? Mas às vezes o vento é mais forte mesmo. Mas, usualmente, a gente tem um número aqui, não importa se são dois, mas depois da vírgula a gente tem que arredondar para uma casa. E aí, a gente viu na Sul-Americana eles mostrando essa régua de números positivos e de números negativos. E algumas pessoas entraram em contato comigo para tentar entender um pouquinho melhor essa régua, que quem já saiu da escola como eu há muitos anos, né, então a gente não tem tanta proximidade com essa formatação nos cursos no Brasil, mas é uma régua bastante interessante, né? Quando a gente olha o número inteiro, a gente tem o zero aqui, e se a gente vai para a direita, a gente tem os números inteiros positivos. E se a gente vai para a esquerda, a gente tem os números inteiros negativos. Então vejam que a régua ela sempre vai andar para a direita quando a gente está falando do arredondamento para a velocidade do vento. Então, vejam, se eu tenho um vento que é menos 1 metro por segundo, ele é menos forte do que se eu tiver um vento contra mim a menos 2 metros por segundo. Vocês concordam? Então, a gente não pode dizer que um atleta que está recebendo um vento de menos 1,89, ele teria o mesmo vento que alguém que estivesse recebendo menos 1,9, porque menos 1,9 é mais forte do que menos 1,89. Então, lembrem que a gente não vai facilitar para o atleta nesse formato, né? A gente vai sempre deixar ele com, nesse caso aqui, dizendo que o vento foi menos agressivo para o desenvolvimento dele quando a gente está falando do negativo. Então, o menos 1,89, ele passa a ser menos 1,8. Aqui do mesmo jeito, se eu tenho menos 0,89, ele vai ser menos 0,8. Então, vocês estão vendo que eu só estou desconsiderando a segunda casa e deixando no decímetro superior, né? Superior não, só usando o decímetro, só jogo a segunda casa fora, né? E aqui também, porque a gente está falando de vento negativo. Mas o vento positivo, aquele que está ajudando o atleta, né? Então, se eu tenho lá mais 0,89, lembrem que se a segunda casa for diferente de zero, eu tenho que acrescentar um número nessa primeira casa logo após a vírgula, e aí ele deixa de ser mais 0,89 e passa a ser mais 0,9. O mesmo vai acontecer nas outras casas, né? Então, esse aqui é um outro exemplo. Se fosse mais 1,89, aqui não é zero, eu aumento essa casa aqui em um ponto e aí eu tenho mais 1,9. Aqui, se fosse mais 2,89, seria mais 2,9. Então, se a gente for olhar para o anemômetro, que eu tenho que programá-lo, cada um deles tem uma programação diferente, né? Eu consigo estar escolhendo ou pelo nome de prova, né? Aqui no caso eu posso estar escolhendo se é salto, se é com barreira, se é rasa, eu escolho ali, e no caso do salto em distância e do salto triplo, como a gente já havia falado, eu vou escolher ele contar, né, essa velocidade do vento durante 5 segundos. No caso do distância, né, a gente vai colocar sempre para o triplo e para o distância o anemômetro a 20 metros da linha de medição, mas no distância eu vou colocar um conezinho da linha de medição até um ponto que é 40 metros, onde o atleta, em ele passando por essa linha, eu já dou start no aparelho, e se for no salto triplo, eu vou colocar da linha de medição um conezinho a 35 metros, e se o atleta passar por lá, é lá que eu vou acionar o anemômetro. Tem as suas particularidades, que a gente pode falar numa outra oportunidade, mas aqui é só para a gente ver, né, que eu tenho que tomar o cuidado em fazer a opção correta, quando para a prova correta, e também eu tenho normalmente uma flechinha de orientação
qual é o sentido que eu tenho que posicionar o anemômetro para eu saber se realmente ele está positivo ou se ele está negativo. Então, no caso da RT 17.13, como a gente já estava lendo lá no começo, o anemômetro deve ser lido em metros por segundo, arredondado para o decímetro superior, a menos que o segundo decimal seja zero no sentido positivo, ou seja, uma leitura de mais 2,03 vai ser mais 2,1 metro por segundo. Então, eu fiz aqui uma sequência, né, de tudo isso daqui vai virar mais 0,2 metros por segundo. Vejam, eu tenho 0,11, 0,12, 0,13, assim vai até 0,19. Por quê? Porque todas essas segundas casas são diferentes de zero, do 0,11 até o 0,19. Então, eu vou ter que tirar essa segunda casa daqui, mas eu vou acrescentar mais um número nessa primeira casa depois da vírgula, que vai dar tudo mais 0,2. E aqui, o mais 0,20, eu tenho a segunda casa como zero, então eu só desconsidero ela e eu vou ter também mais 0,2. Então aqui é só um esqueminha para a gente entender, quando o vento é positivo, segunda casa diferente de zero, eu sei que eu tenho que tirar essa casa daqui, mas eu tenho que aumentar um número para a primeira casa depois da vírgula. Se o segundo número aqui for zero, eu simplesmente jogo ele fora e mantenho. Lembrando que eu estou falando do vento positivo. E aí, aqui é um exemplo, né, de mais 0,99, que é justamente o que pega, né, em algumas provas. Se eu tenho mais 0,99, vejam, esse 9 é diferente de zero, a segunda casa, então eu tenho que aumentar em um número esse 9 aqui. Só que 9 mais 1 dá 10, então eu tenho que jogar esse 1 para antes da vírgula, e eu vou ter mais 1,0 metros por segundo. E quando a gente está falando dele negativo, a leitura de menos 2,03 vai ser registrada como menos 2,0. Como a gente havia falado, se eu tenho a mesma sequência de eventos, mas negativo, eu simplesmente jogo fora a segunda casa e vou ter essa leitura, menos 0,1 metros por segundo, menos 0,1 metros por segundo. E aqui embaixo, menos 0,2 metros por segundo. E também a própria regra traz que os anemômetros que já nos dão esta leitura, ou seja, eu não tenho que fazer arredondamento nenhum. O anemômetro já arredonda para mim. Eu sei que é mais 3,5 metros por segundo, ou mais 2,1 metros por segundo. Por quê? Porque a programação deste anemômetro tem que sim respeitar, né, na formatação do próprio equipamento, tem que respeitar essa regra, como a gente acabou de visualizar. Então, como a gente falou, esses arredondamentos têm para tempos, para medida de saltos, de todas as provas horizontais, e a gente não consegue estar falando em 15 minutos tudo isso. Então, por hoje seria este o Momento Abrate e a gente se vê na próxima quarta-feira. Beijo grande a todos e obrigada pelo carinho novamente.